o mundialmente famoso Circo Stankovic. Após 11 anos, estreia nesta sexta às 8 horas da noite, em Mogi Guaçu, comemorando 175 anos. Circo Stankovic, um super show cheio de emoção e magia. Fabulosos trapecistas, o Globo da Morte com 4 motos, as águas dançantes e muito mais. Circo Stankovic. Mogi Guaçu vai ter circo, sim senhor. E que circo? Stankovic. Estreia nesta sexta em frente ao shopping em Mogi Guaçu. Muito bem, estamos na Ford de Vem e para esse mês de maio, mês das mães, é uma campanha especial. Olha só, somente na Ford você tem 60 meses para pagar em toda a linha. Então vamos entrar para conferir? Vamos lá! E já estamos aqui no nosso showroom, então preste atenção nessa campanha especial para o mês de maio. E vamos começar falando do K-Hatch 1.0. Olha só, uma entrada e mais 60 vezes de 499. E tem mais, olha só que lindo esse New Fiesta Hatch com uma entrada e mais 60 vezes de 699. Agora vamos falar da EcoSport. Qual que é a mãe que não gostaria de ter essa belezinha na garagem? Ou melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Uma entrada e mais 60 vezes de 799. Isso mesmo, uma entrada e mais 60 vezes de 799. Apresentei sua mãe aqui na Ford Vem. Agora eu quero falar com você, produtor rural e CNPJ, que tem desconto especial de até 22% na Ranger. Olha só, na venda direta, até 22% de desconto. Sabe onde tem Ford de Vem? Lá em Mojimirim, em Itapira e aqui em São João da Boa Vista. Ford de Vem, vem que é demais! Olá pessoal, são 13 horas e mais 5 minutos. Muito boa tarde, estamos entrando no ar pelas ondas aqui da STV, né, que tem uma história aí com você, junto a junto, ao seu lado, com o programa Falando Daqui. O programa Falando Daqui, ele é realizado, confeccionado, feito exclusivamente para as pessoas que trabalham, políticos, secretários, né? E que fazem a diferença no dia a dia dentro da nossa cidade, do nosso município, nas cidades onde nós alcançamos. Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, enfim, Estiva Gerbe. Amanhã a gente vai receber aqui uma vereadora da cidade de Estiva Gerbe. E hoje nós estamos tendo a grande satisfação, a grande honra de estar recebendo um vereador que, ao lado de um querido amigo também, que é o Tiago, tem feito um belo trabalho ali. A gente tem acompanhado o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal de Mojimirim. Estou falando do nosso querido Moacir. Eu ia falar Moacir Goleiro, Moacir. Você é muito conhecido como Moacir Goleiro, não é? Boa tarde, primeiramente, aos ouvintes do programa. Na realidade, dentro do futebol, meu apelido é Moacir Cachorrão. Moacir Cachorrão? Moacir Cachorrão. No futebol, eu sou conhecido como Moacir Cachorrão. Na política, que inverteu, que começou a surgir o Moacir Goleiro e hoje todo mundo me chama de Moacir Goleiro. A referência é o Moacir Goleiro. O Moacir Goleiro, a gente sabe que é um resultado do Moacir, que foi goleiro. Agora explica o Moacir Cachorrão. O Moacir Cachorrão é quando eu cheguei no Juvenil da Ponte Preta e quando eu comecei a treinar com o profissional. Aí o pessoal do profissional, o Santinho, falou, parece um cachorrão, um burdagão, tal. Aí ficou, cachorro, aí ficou. E esse apelido eu carreguei durante toda a minha época de atleta, me acompanhou. Agora que ele deu uma esfriada, embora no meio do futebol, os caras ainda me chamam de Moacir Cachorrão. Que legal. Bom, você é um vereador hoje em Mojimirim. Vamos contar um pouquinho da sua história. Você nasceu aonde? Vamos contar um pouquinho da sua carreira nesse primeiro bloco. Vamos abrir o coração. Para quem não conhece o Moacir, vai ficar conhecendo quem é o Moacir hoje. Eu nasci em São João da Boa Vista, vim para Mojimirim com 5 anos, resido em Mojimirim praticamente há 59 anos. Eu me formei, estudei, fiz Escola Técnica de Comércio, sou formado em Ciências Contábeis, professor de Educação Física, técnica de futebol e me aperfeiçoei em treinador de goleiro. Eu
logicamente, como todo garoto, gostava de jogar futebol, praticava futebol. Aqui em Mojimirim nós tínhamos 2 times na época que eram tradicionais, que era o Mirante Futebol Clube, comandado pelo Dagoberto Machado, que hoje, inclusive, dá aula para a garotada, e tinha o Mojimirim Esporte Clube, que era comandado pelo Lucas. Então eram as 2 equipes mais fortes da região. E nós, numa época em 77, o Mirante foi fazer um amistoso contra os filhos dos cronistas em Campinas. Nosso time do Mirante foi lá, nós vencemos por 1-0. Eles vieram aqui jogar com a gente no Tucura. Nós perdemos de 1-0 e fomos fazer a melhor de 3 em Campinas e ganhamos em Campinas. E nesse momento nós passamos em frente ao campo do Guarani e dali eu localizei o campo da Ponte. Eu falei, vou vir treinar aqui. E aí começou a amadurecer essa ideia. Nós tínhamos aqui o Dida, que já tinha jogado na Ponte Preta. Dida, estou com vontade de jogar na Ponte. Pode ir lá e fala que pode usar meu nome como recomendação. E nesse período eu estudava em Limeira, fazia o Senai em Limeira, fazia o curso do Senai em Limeira. Aí coloquei a minha chuteirinha. Quantos anos você tinha? 15 anos, de 15 para 16 anos. Você ia daqui a Limeira para estudar? Para estudar. Aí, só que nesse dia eu levei, ao invés de levar a marmitinha, eu levei a chuteira, matei a aula e fui para a Ponte. Peguei o trem em Limeira, fui na Ponte, também não conhecia nada, logicamente sabia o ponto de referência. E a hora que eu comecei a descer, sair da rodoviária, comecei a descer a Campos Sales, tinha um garoto, eu perguntei para ele, como que eu faço para ir para a Ponte? Eu estou indo lá, vamos junto. Inclusive não conheço, não me lembro dele, o nome dele. Fomos juntos até o Campo da Ponte, era uma peneira, isso dia 5 de maio de 1970. Tinha quase 400 garotos e tal. Eu fui treinar bem à tardezinha, era um dos últimos times a treinar. Aí eu entrei, peguei umas bolas boas, mandaram eu voltar na outra semana, voltei na outra semana, depois passei a treinar 2 vezes por semana. Depois comecei a treinar praticamente toda semana. No final de 1970, trocou o técnico, que era o Wilson Neri, e assumiu o Mário Juliato. Mas quando eu cheguei na Ponte, a Ponte tinha 6 goleiros profissionais e 5 amadores. Eu era praticamente o 12º. E quando o Mário Juliato assumiu, ele falou, não, você vai ter que vir morar aqui. Falei, mas eu estudo em Limeira. Falei, você vai estudar aqui. Aí eu parei de estudar e fazia a Escola Técnica de Comércio à noite, né? E passei a morar em Campinas. E isso em 1970, a gente já morava embaixo das arquibancadas do estádio Moisés Zucarelli. E fomos jogando. Na terceira Taça São Paulo, eu já entrei como titular. Taça São Paulo de Júnior. De Júnior. Hoje é Taça São Paulo, mas na época, inclusive, era disputar em Pirituba. Eu disputei a terceira e a quarta, já como titular do amador. Nessa época, a Ponte Preta ainda tinha, no profissional tinha Pivete, Os Quiqueto, Valdir Pérez, Valdir Tripe e Sidão. E, logicamente, eu sendo titular do amador, eu já era o 6º. Aí em 70, comecei a jogar no amador, 73, morando em Campinas, já parei com estudo em Limeira. E em 72, o Sidão e o Valdir Tripe foram servir o tiro de guerra. O Private não, ele parou de jogar e ficou o Valdir Pérez e o Os Quiqueto. Os dois, inclusive, era uma maior rivalidade, porque os dois tinha muita condições técnicas, os dois, muita moral com a torcida da Ponte. A Ponte foi disputar um torneio em 73 em Goiânia, chegou lá, o Wilson Quiqueto foi expulso, entrou o Valdir Pérez, eles vieram me buscar aqui em Mojimirim correndo para que eu fosse para Goiânia participar desse torneio. Viajei a noite toda, o jogo lá, a final era na segunda-feira, cheguei lá, não pude ficar no banco,
jogou o Valdir Pérez e quando voltou, o Valdir Pérez se manteve como titular, o Wilson não aceitou, brigou com o Cilinho, e aí eu comecei a ficar no banco do profissional, sendo já o titular também do amador. Dizer, você viajou para dar um suporte, né? Para ficar no banco, para ficar na reserva. Entendi. Para ficar na reserva. Só que chegou lá, não deu para fazer a inscrição minha de última hora. Quer dizer, viajei e voltei, fez um bate-bola. Teve goleiro reserva. Ficou sem reserva, sem reserva. E o Valdir Pérez foi muito bem nesse torneio, nesse jogo, e o Cilinho manteve ele como titular. O Wilson Quiqueto não aceitou, teve uma desavença com o Cilinho, e aí eu passei a ser o segundo, eu fiquei na reserva, até o Wilson se acertar as coisas com o Cilinho. Mesmo assim, eu era o titular do amador. Quando o amador jogava, eu jogava no amador. Quando tinha jogo do amador, eu jogava no amador. E em 73 eu fui convocado para a seleção amadora, que nós somos tricampeões em Cannes, sub-17. Que legal, você. Nós somos tricampeões, era um time. Na realidade, quando eu fui convocado, eu tive muitos problemas, porque eu fui convocado como reserva, né? Eu fui convocado, era o Tonho, que jogava no Palmeiras, o titular. Nos amistosos, eu joguei aqui no Brasil apenas um amistoso contra o Botafogo do Rio, fui muito bem. Nas excursões. Pela ponte? Não, pela seleção. Na seleção. Eu fui convocado como reserva. O titular era o Tonho. Mas vocês fizeram um amistoso contra o Botafogo? Não, fizemos diversos, mas eu não joguei. Eu só joguei contra o Botafogo aqui no Brasil. Entendi. E fui bem. Aí quando nós fomos fazer uma pré-temporada em Dakar, fomos em Dakar, Senegal, Lomé, Costa do Marfim, nós fomos fazer uns amistosos, aí eu joguei em Portugal. Aí eu comecei a participar desses jogos. E no final do torneio eu acabei sendo titular. Nós fomos tricampeões. E quando eu voltei da seleção, a CBF não queria me profissionalizar, porque iria me convocar novamente. A Ponte falou, não, nós vamos profissionalizar o Moacir e vocês levam o Carlos, porque o Carlos também tinha subido, porque ele era... E aí eu acabei me profissionalizando, entrei no titular e o Carlos veio, subiu também, ficou na minha reserva. Só que o Carlos tem ele praticamente todas as seleções que tinha, ele era convocado pelo Coutinho. Tanto é que em 78 ele foi convocado para a seleção principal. Quando eu voltei da seleção, a Ponte vendeu o Valdir Pérez para o São Paulo e o Wilson Quiqueto para o Santos. Vendeu os dois, e o Mário Juliato falou, pode vender que nós temos goleiro aqui por mais 30 anos. Nós temos o Moacir e temos o Carlos. E a Ponte fez essa loucura, vendeu os dois no mesmo ano. Aí eu entrei no profissional, eu joguei 70, comecei como titular, o Carlos ficou na reserva. Só que o Carlos ia, todas as seleções, ele era convocado. Era convocado. E aí ficou um dilema, né? Porque o Carlos ia para a seleção e ficava na reserva. Ele ia para a seleção e ficava na reserva. Aí a Ponte falou, pô, nós temos que vender um goleiro. Na realidade, precisava vender um jogador para pagar algumas dívidas. Então, tinha eu, o Oscar e o Carlos, que na época tinha o São Paulo interessado no meu passe. Só não fui para o São Paulo também, porque a Ponte exigia um centroavante na transação. E a Ponte pediu o Serginho Chulapa, porque o Serginho Chulapa também estava começando no São Paulo. E o São Paulo não abriu mão do Serginho Chulapa. A Portuguesa também me queria. E tinha o Rui Rei. E a Ponte se interessou pelo Rui Rei. Isso em 77 já, porque eu já tinha sido vendido. Uhum. Em 77, o Rui Rei veio para a Ponte. Tá, você ficou então todo esse tempo na Ponte? De 70 a 76 fiquei na Ponte. 6 anos. 7 anos. 6 anos. Janeiro de 77 eu fui vendido para a Portuguesa. Entendi. Aí fui convocado para a seleção paulista, que jogou contra a seleção brasileira, no Pacaembu. Aí nós perdemos de 2-0, a seleção paulista perdeu de 2-0, perdemos de 2-0. Era uma pré-temporada, os amistosos da seleção se preparando para a Copa de 78. E aí fiquei 9 anos na Portuguesa. Fiquei 9 anos, mas briguei muito também na Portuguesa. Nós tínhamos um presidente lá que gostava de escalar time, tal, Oswaldo Teixeira. Briguei muito, mas fiquei 9 anos. Aí, na época do passe, era 10 anos de clubes, você tinha direito ao passe.
Aí negociei meu passe, peguei o passe, aí comecei a rodar. Aí joguei no Taquaritinga, Comercial, 86 joguei no Taquaritinga, 86 no Comercial, 86, 87, 88 no Uberaba. Depois, em 87, ainda fui para o Figueirense, voltei para o Taquaritinga, fui para o Rio Branco de Andradas, fiquei 2 anos no Rio Branco de Andradas. Vim para o Mojimirim já no final de carreira, já tinha 36 anos, joguei 2 anos no Mojimirim. Foi onde eu tive uma lesão no joelho. E te afastou? Não, não me afastou, porque eu fiquei parado 6 meses, mas voltei a jogar. Depois também tive praticamente um atrito no Mojimirim, acabei saindo. Fui para o CSA, fui bicampeão no CSA. E em 92 acabei jogando no Uberlândia. Aí encerrei minha carreira. E como eu era formado Você encerrou sua carreira com quantos anos? Mais de 40? 38 anos. 38 anos. Com 38. Tinha 38. E na época era o máximo, né? Não tinha, o goleiro parava com 37, 36. Eu cheguei a jogar até os 38. Quando eu me machuquei no Mojimirim, todo mundo também achava, agora está com 36, não. Mas ainda eu joguei mais 2 anos. Joguei depois ainda no CSA, no Mojimirim, no próprio Mojimirim, no CSA e no Uberlândia. E fechou a carreira no Uberlândia? Parei no Uberlândia. Parei no Uberlândia. E no último ano de Mojimirim, nós fizemos uma campanha extraordinária, com o Mojimirim, inclusive, classificamos para disputar o octogonal no lugar de São Paulo. São Paulo caiu para a 2ª divisão, foi campeão da 2ª divisão, cruzou com o campeão da 1ª divisão e foi campeão paulista ainda. Nesse ano, São Paulo ainda acabou sendo campeão paulista. Mas nós classificamos para disputar o octogonal, ficamos entre os 8. E nesse meio termo eu me machuquei. Esse octogonal eu acabei não jogando. Aí eu fiquei fora, fiquei 6 meses parado por causa da lesão no joelho. E logo aí tive um atrito com o Wilson e tal, saí do Mojimirim, fui para o CSA, fui bicampeão no CSA e em 92 encerrei a carreira no Uberlândia. Depois, quando eu encerrei, que eu tinha parado, o Guaçuano tinha subido para A3 e tinha convidado eu e Humberto para tomar conta do Guaçuano. E eu falei, Humberto, eu não vou, pô, eu ainda vou. Não vou. Não, você vem aqui comigo e tal. Eu não vou tentar um clube, é isso que você queria? Não, eu já estava definido que eu ia parar, né? Mas eu não queria, porque na realidade ele queria que eu fui para lá, para o Guaçuano, como treinador, preparador físico. Só que eu acumulava a função. No Guaçuano, em 93, eu acumulei a função de preparador físico e treinador de goleiro. Depois o Humberto também saiu, aí eu acumulei as 3 funções, treinador, preparador físico e treinador de goleiro. Depois aí conversei com o Sebastião Queiroz, que era o presidente da época. Aí nós contratamos o Geraldo para treinar goleiro e nós levamos o Guaçuano em 93, fizemos uma campanha muito boa, inclusive com todos os problemas, que nós tivemos, principalmente financeiro no Guaçuano. Nós fizemos uma campanha boa, embora o Guaçuano tinha ganhado o direito de disputar A3, mas acabou não disputando por causa do campo, a quantidade Essa época quem eram os baluartes lá? Não era a época de Bilão, Vopone, não, né? Não, o Bilão jogou comigo. Bilão jogou comigo. Jogava Silvinho, Papinha, Wilson Zambra, os dois Papinha, Papão e Papinha, né? Os dois miolo de zaga. Wilson Zambra, era um time bom, inclusive. Silvinho, volante aqui de Pinhal. E nós fizemos uma campanha até razoável, dentro das limitações. E quando nós fomos assumir o Guaçuano, a intenção minha e do Humberto era montar uma escolinha. Então, de base? Não, escolinha para garotada. Escolinha mesmo? Tanto é que nós montamos uma escolinha com uma condição que nós pudéssemos usar o Camacho. Só que aí o número de alunos foi grande. Não foi grande. Nós tínhamos quase 600 alunos e o campo não comportava mais. Aí nós mudamos para Cerâmica Chiarelli. Humberto tem a escolinha até hoje. Humberto tem a chuteira de ouro até hoje. Tem. Só que quando eu fui treinar os goleiros na Arábia, eu vendi minha parte para o Humberto, hoje é só dele. Sim. Mas ele tem a chuteira de ouro até hoje. Mas nós que fundamos a chuteira de ouro, eu e o Humberto aqui no Iguaçu. Que legal. E foi o maior sucesso na região. Moacir, em 15 minutos você falou uma vida no futebol, né?
que passa na sua cabeça olhando? Porque eu percebi que durante... Pode tomar sua água. Que durante os momentos que você foi falando, eu imagino que vai passando um filme na cabeça, né? Se resumiu em 15 minutos aqui, você conseguiu passar tudo em 15 minutos. É uma história e tanto, né? Na realidade, que nem eu sempre falo e sempre uso isso, né? É um passado e um passado com história, né? Porque quando você tem um passado e não tem história, é diferente. Então, eu tenho um passado no futebol e tenho uma história no futebol. Eu tenho grandes alegrias no futebol, como decepções. Claro. Eu posso dizer para você que dentro da Ponte Preta, você vai na Ponte Preta, hoje você chega na parte social, tem lá um quadro com o time da Ponte Preta. Porque o time da Ponte Preta, que foi vice-campeão em 77, é o mesmo time que pegou em 6º lugar no Brasileiro em 76. Esses dias, só não te cortando, esses dias eu fui no gabinete do comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, tinha um álbum lá e tem uma foto sua lá. Eu ainda tirei até uma foto para te mandar. Vamos fazer o seguinte, a gente está estourando esse bloco, daqui a pouquinho eu volto e vou falar para você de uma das alegrias. Ó, essa bola aqui tem uma história que a gente vai contar daqui a pouquinho, tá? É uma história maravilhosa e que envolve... O ano é de 1974. E sabe quem foi a pessoa, o último a chutar essa bola aqui? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho aqui no Falando Aqui. 2 minutinhos, a gente está de volta. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put it in the story on. Papiro Livraria e Papelaria. Best-sellers, livros para todos os níveis escolares, material para escritório, escola, games, impressoras, suprimentos para informática, evangélicos, bíblias, bíblia para estudo, livros, DVDs, púlpitos. Vá conhecer a novidade. Papiro Store, sempre presente. Muitas novidades em utilidades para o lar, produtos de higiene descartáveis e uma infinidade de presentes. Papiro Store, livraria e papelaria, servindo desde 1987 na Rua 15 de Novembro, 161 Centro, em frente ao Jardim Velho, 3806-4196. Tá faltando sorriso? Tá faltando Dent System, o mais completo plano de assistência odontológica da região. Atendimento em clínicas próprias, modernas e equipadas. Ampla cobertura, profissionais em todas as áreas da odontologia. Você faz o plano e começa o seu tratamento na hora, sem carência. Por pequenas parcelas mensais, você será atendido com qualidade e segurança. Dent System, seu sorriso levado a sério. 2 unidades para melhor atender você. Está precisando de água? Ligue então para 3862-0300 ou 3862-3725. Na Água Vida você encontra galões de água de 10 e 20 litros com a qualidade da marca Água Fria. Tá esperando o quê? Com o nosso Disque Entrega você é atendido no ato. Água Vida, Rua do Tucura 390, Mogi Mirim. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta com o programa Falando Daqui. Obrigado pela sua audiência, são 13 horas e 27 minutos. Moacir, 1974, a gente vai contar um pouquinho dessa bola aqui, a história dessa bola. Né? E aqui, nós temos aqui, não sei se vai dar para o pessoal enxergar lá em casa, tá aqui, ó, tá aqui. Isso. Essa assinatura aqui, gente, é do Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E o Moacir vai contar a história dessa bola. Essa bola aqui deve valer uma fortuna, rapaz. Vamos lá, vamos contar a história dessa bola aqui, Moacir. Essa bola aqui foi o último jogo do Pelé aqui no Brasil. Foi no dia do aniversário dele, 23 de outubro de 74.
E a gente sabia que ele ia despedir e tal, mas não sabia como, a forma e tal. A gente só ouvia durante o jogo ele gritando, toca em mim, toca em mim, toca em mim. Acho que nos 35 minutos do primeiro tempo, tocaram a bola aí no meio do campo, ele pegou a bola com a mão, ajoelhou, fez as circunferências ajoelhado, ergueu a mão, depois foi aquele alvoroço, todo mundo entrou no campo, né? Ele deu a volta olímpica, demorou acho que meia hora para ele se despedir, para ele sair do campo. Aí recomeçou o jogo, Encerrando a carreira dele no Brasil. No Brasil ele encerrou, ele tinha encerrado, o último jogo dele foi contra a Ponte Preta aqui no Brasil. E eu estava no banco esse jogo, tinham me tirado porque o Carlos ia ser convocado para a seleção novamente. E eu estava no banco, a primeira saiu, a bola veio, caiu nos meus braços. Eu segurei. E naquela época eram 3 bolas que tinha, né? Colocaram outra. Aí eu fiquei no intervalo, Ficou com a bola quietinha, fiquei quieto, no intervalo levei embora, mas assim, sem pretensão nenhuma, sem intenção nenhuma, levei. Inclusive nesse jogo, interessante que nesse jogo nós tínhamos 2 pessoas de Mojimirim assistindo o jogo. E que assistiram todo, sabe a história dessa bola até melhor que eu. Será que tem algum vídeo no YouTube, alguma coisa desse jogo? Deve tem, mas tem, mas no minha eu não pega mais ali no Pelé, pega mais o Valtinho, o Oscar, eu quase não. É o Beto Lino e o Marco Lino, os dois são santistas, foram assistir o jogo e demorou para terminar. E eles foram em ônibus de linha, demorou para o jogo terminar. Foi onde o jogo? Na Vila Belmiro. Vila Belmiro. E resumindo, eu trouxe os 2 dentro do ônibus da Ponte Preta até Campinas. Depois eles vieram comigo de carro de Campinas para Mogi, e eles lembram a história da bola. Quer dizer, são as 2 testemunhas da bola, são o Beto Lino e o Marco Lino. E essa bola caiu e eu guardei e tal. Chegou no ônibus, o pessoal, pô, Macir, legal. Inclusive até o Oscar quis comprar para colocar no museu dele. Falei, não. E essa bola aqui, eu fiz um propósito com ele, com a Missão Paz e Vida. Eu doei para a Missão Paz e Vida. Hoje ela pertence à Missão Paz e Vida. A Missão Paz e Vida é uma igreja aqui da cidade de Mojimirim. Mogi Guaçu tem várias cidades. Mogi Guaçu também tem. A Missão Paz e Vida, na verdade, eu tenho uma história muito aprofundada com a Missão Paz e Vida. Quero aproveitar o ensejo da oportunidade, mandar um grande abraço para o apóstolo aqui de Mojimirim, que cuida desse ministério com muito carinho, Vilmar, né? Vilmar, né? Mas também ao Vanelli, né? Essa denominação, a Missão Paz e Vida, foi a primeira igreja que eu frequentei na minha vida. Quando eu era bebezinho ainda, eu fiz parte da peça teatral deste ministério como Menino Jesus, a criancinha. E eu tive a honra de saber da história ao longo do tempo, meu pai me contando, eu falando com o próprio Vanelli, que essa igreja, ela nasceu ali na Carlos Braga de Faria, na garagem da casa da minha avó, onde meu pai morava. Meu pai estava ali sempre envolvido com o ministério, levou o ministério para a garagem da casa da minha avó, então os cultos eram ali, na garagem da casa da minha avó. Depois passou um pouquinho mais para frente, numa sede própria, ali na Carlos Braga de Faria mesmo. E eu tenho um apreço muito grande por esse ministério. Recentemente estive lá, no final do ano agora, né, fazendo parte da peça teatral. Foi uma honra para mim, foi muito legal. Acho que você estava lá também. E eu acho que não tinha lugar melhor para você depositar essa herança aí, porque é uma herança isso, não? E a história do apóstolo Vilmar, ela começa no fundo da sua garagem ali do seu pai, porque ele se converteu ali. Vilmar, a primeira vez que ele começou a frequentar a igreja evangélica, foi ali, através de um panfleto. Se converteu ali com o apóstolo Vanelli. Logo em seguida, ele teve o chamado de Deus. E revolucionou, né? Revolucionou. E hoje nós temos aqui, não só a Missão Paz e Vida de Mojimirim, mas nós temos em Itapira, Tambaú, Americana, Pedreira, Londrina, Cianorte, Pelotas, tem mais 2 aí que onde o Ed está, não me lembro o nome da cidade. Meu Deus, tem nós tudo temos, isso já. Na realidade, nós temos 13 igrejas, que é tudo comandado pelo apóstolo Vilmar, embora tenha os pastores que são enviados para essa cidade. Sim.
Quem é hoje o presidente da Missão Paz e Vida? O apóstolo Vilmar da Campa. O Vilmar. Ele é o apóstolo. O próprio estatuto da missão fala que tem que ser ele o presidente, né? Então ele sempre será o presidente. É lógico que a diretoria muda em 3 anos, a diretoria sempre está mudando. Mas ele continua. E ele sempre continua. Aham. E quem viu o início da Missão Paz e Vida e vê a Missão Paz e Vida hoje, só um homem abençoado por Deus para fazer o que ele fez, o que ele faz e o que ele está fazendo. O apóstolo Vilmar é uma pessoa diferenciada, né? A gente chega perto dele, é uma coisa... E hoje inclusive, a hora que eu fenomenal. fui pegar a bola, ele falou, você viu que eles estão trabalhando num sítio da Missão Vi. Paz e Vida, Vi. onde será construído o centro de recuperação dos pessoal drogados. Que legal. Que nós já temos essa Maravilhoso. instituição formada Aham. e agora a sede está saindo do papel. Você Então, faz e parte essa- desse ministério hoje? Você Faço, é? sou praticamente um dos fundadores também, juntamente. Aqui em Mogi Mirim. Sou quase 30 anos da Missão Paz e Vida. Que legal. Ela tem 30 anos, esse ano ela comemorou 30 anos da Bom Missão saber Paz e disso. Vida. Na minha janela, inclusive, tem um adesivo. E agora eu lá. já aproveito e já faço um convite para você, que você venha visitar a gente aqui em Mogi Mirim. Claro com o que eu vou, apóstolo, que vou. tá aqui. Ou te vi Nós lá tive- no final do ano. Nós tivemos agora aqui no mês de maio 30 cultos direto, 30 cultos, 30 ceia, 30 unção, 30 pastores diferentes pregando, Todos os dias. Né? todos os dias, 30 dias seguidos, comemorando Os 30 o 30º anos. ano de aniversário da Missão Legal. Paz e Vida. E também o apóstolo comemorando também 30 anos de unção de pastores, bispos, apóstolos. Então, Bacana. e ele vem, e essa bola foi E doada. aí pra- você doou a bola, então, para nós fizemos, na realidade, essa bola nós fizemos através de uma revelação de Deus, com a esposa do apóstolo, a bispa Sueli. Nós ficamos 2 anos orando, das 6 horas da manhã às 8. 2 anos. Eram 12 pessoas e agora está para votar, que se chamava-se o Pacto Fiel. E nessa foi aonde... Vocês começavam a orar que hora? 6 horas da manhã, das Até 6 às às 8. 8, durante 2 anos. Uhum. Ia revezando? Não, eram 12 pessoas, eram só 12 pessoas, E tinha que estar todo dia lá orando? das 6 às 8. Das 6 às 7, só os 12 oravam, das 7 em diante abria para todos, que aí a gente... Mas esses 12 ficou 2 anos orando. E aí num dia, a bispa falou, numa conversa e tal, aí acabei doando essa bola para a missão, porque a intenção da missão é fazer um leilão, ou vender a bola, arrecadar algum dinheiro para fazer o social da igreja, porque o apóstolo tem 1000 ideias na cabeça que Deus dá para ele, cada ideia, cada sonho, que só ele para levar em E frente. você sabe que é de Deus porque se concretiza. né? Concretiza. Então, esse próprio evento essa construção que nós estamos iniciando aí, você pode ter certeza que ela hoje já está abrindo as estradas. Não sei se vocês conhecem o sítio da Missão Paz e Vida, aqui na Estrada da Cachoeira. Já ouvi falar. Inclusive, esse sítio era meu, mas hoje pertence à Missão Paz e Vida. A Missão Paz e Vida comprou, pertence à Missão Paz e Vida. Uhum. E ali vai ser... Tem uma parte social, mas na parte de cima está se construindo um alojamento onde nós vamos trabalhar com drogados, primeiro com os masculinos, Importante. depois com o feminino, Uhum. para tirar o pessoal realmente de rua. Uns tempos atrás nós trabalhávamos, para tirar o pessoal de rua, nós trabalhamos também com mendigo já. Hoje nós temos a alegria de ver pessoas que passou Que estava em situação de rua e hoje está aí conseguiu se trabalhando com seu reabilitar. carrinho, trabalhando, e a gente fica feliz com isso. Então você vê a satisfação nossa quando realmente você consegue um objetivo daquilo que você iniciou. E essa bola, na realidade, a finalidade dela é que um dia a gente faça um leilão dela. Eu até falei para o apóstolo já, apóstolo, deixa a hora que o Pelé morrer, Não, essa bola vai dobrar o valor, porque na realidade as pessoas que se interessou, Olha o Moacir matando Peleg. isso é isso é natural, verdade, isso é é natural, natural né? da vida da gente. Agora, uma né? coisa que me chama a atenção, que material que é isso aqui? Essa aqui é a famosa bola de capotão, não? Bola de capotão de couro. É um couro, né? Você pode ver que ela tem sebo, ela é passada engraçado de sebo para não. dá um cheiro de couro, né?
tem um cheiro de... E ela, você pode ver que ela não está descascando, desfiando, porque ela é cuidada, ela é passado sebo, ela é... Ah, Porque essa bola tem 74, tem 43 anos. 43 anos, eu sou de 78, um pouquinho antes dava para ver essa. Cara, que Essa coisa é uma das bacana. relíquias da Missão Paz e Vida, além do que faz, do projeto que faz, né, que nós fazemos. E nunca mais ela entrou em campo. Em vez em quando alguém curioso pega e dá um chute. Não, Dá um dá chutinho? não, chute não, mas dá umas petecadas nela. É, Mas a gente. mas campo Porque essa mesmo, bola. numa partida de futebol nunca mais Não, jogou, nunca entendi. mais usou, não. Futebol, não. Entendi. Inclusive, não sei se dá para você ver aí, porque eu deixava essa bola, antes de eu doar para a missão, eu deixava guardada. Sei. E eu deixei aqui, ó, pro meu filho não usar. Vê se você acha aqui, não mexer. Não mexer? É, pro meus filhos, eu não deixava meus filhos jogar com ela também, Entendi. ninguém mexer. Deixa eu Não ver dá aqui. para ver aí, mas dá Eu não uso óculos, às vezes eu... Ela enxergo tem aí aqui, uma- Tem a assinatura do Pelé, né? É, E aqui, vamos ver se eu acho não mexer aqui. Eu acho que já apagou, viu? apagou, o sebo, né? A Apagou, caneta. tira, acaba tirando. Porque nem meus filhos Mas usam. a marca tá aqui, ó, Olímpica. É bola olímpica, essas A bolas. Giane tá aí, ô Ana? E essa bola, você vê, é totalmente diferente, porque os caras falam dos goleiros hoje, mas as bolas que o pessoal joga hoje, ela é... Ô Ana, se a Giane tiver aí, pede pra ela dar um pulinho aqui pra gente fechar aqui a imagem. Se não tiver, não tem problema. É pra gente pegar aqui, ó, bonitinho. Não tá, né? Onde tá aqui a marca do Pelé. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver, não dá? Olha lá, o Pelé. Quer que eu ponha mais perto aqui? Isso aqui é autógrafo, né? É autógrafo. Ó o Moacir. O Moacir é ligeiro, ó. Olha lá. Não, aqui é na outra. Isso, traz mais pra trás aqui. Tá vendo lá a TV lá, ó? Aí, para aí. Não, agora volta lá onde você tava. Já desandou tudo. Não, volta aqui, Ana. Aqui. Isso. Aí, para aí. Tá lá o Pelé. Pronto, já deu pra ver. Gente, autografado. E como é que você conseguiu o autógrafo aí, ô Moacir? Aí é outra história, porque no jogo não deu para Não deu, para pegar. Nós tínhamos, o apóstolo Mar tinha contato com James Kempis, que é inclusive veio aqui, que tinha muita amizade com a mulher do Pelé, com a Síria. E esse James Kempis, ele veio fazer um congresso aqui com a gente, congresso de casais aqui em Mojimirim, e fizemos amizade com ele, e ele tinha muita amizade com a mulher do Pelé, com a Síria. E nós pedimos para ele se ele... Aí ele levou, falou com a Síria, o Pelé falou, eu lembro, lógico que eu lembro. Tal. Autografou para a gente, aí eu e o apóstolo fomos buscar lá. E o Pelé não quis ficar com a bola? Na realidade, agora você viu que ele praticamente doou tudo, desfez o museu dele, né? Mas ele mesmo não tratava dessa. Ele sempre fala com o Com meu essa assessor. magnitude, né? Ele falava assim, fala com o meu assessor, fala com o meu... A gente nunca chegava a falar. Então, quando você ia falar com alguém, os caras, tu vai vender, dá pro Pelé, dá bola pro Pelé, E a intenção nossa não era dar do Pelé, porque na realidade a gente tem uma finalidade dela que é fazer o social. Embora a gente não vendeu a bola, mas a gente faz o social dentro da Missão Paz e Vida. A gente faz o social. Só acaba virando uma atração. Hoje ela o pessoal sabe, às vezes eu divulgo. Esses dias eu postei num grupo do WhatsApp de ex-jogadores da Ponte, os caras falam, cachorrão, que beleza. Quer dizer, ela é uma lembrança principalmente nós que jogamos contra o Pelé, que vimos ele jogar, que participamos, e o meu grupo de ex-jogadores da Ponte Preta lembra do Pelé porque participou. Entendi. Então, uma bola dessa Bom, então quem quiser ver essa bola aqui, ó, é só dar um pulinho na Missão Paz e Vida. Já vai assistir um culto maravilhoso e pede pro apóstolo, deixa eu ver a bola que o Pelé jogou a última vez porque no eu Brasil. trouxe ela sim, mas ela fica numa redonda de vidro. Eu trouxe ela assim, ó. Mas Então eu tô tendo esse privilégio Você de pegar, tendo o privilégio, tocá-la aqui. Porque ela, na realidade, ela fica dentro de uma redonda de entendi. vidro, ela Olha que fica bem- privilégio, hein? Obrigado, Moacir. Ela fica bem... E a gente tem bastante cuidado, às vezes também ela não fica num lugar só, viu? Porque ela aposta varia os lugares aí para não ficar num lugar só. Entendi. Porque Porque ainda inclusive- corre o perigo de ser roubada, né?
Quando eu doei ela para a igreja, a minha casa foi roubada. A minha chácara foi roubada, mas ela não estava, na época ela não estava. Entendi. Porque eu vi o apóstolo, com a sabedoria que Deus deu a ele, na época que assaltaram, roubaram a minha casa, entrou gente. Ele já tinha avisado. Não, ela já estava na casa de outra, guardada na casa de outra pessoa. Ela estava em Ah, já Poços de tava- Caldo. Ah, tá. Já Então tava ela em faz po- um rodízio. Já estava em poder da igreja. Já e estava, mas ele entendi. faz um rodízio Entendi. aí e tal, para não... Moacir, a gente conheceu bastante a sua história como atleta, a sua história agora como um membro de uma das principais igrejas cristãs e evangélicas aqui da nossa região. E a gente tem aqui, nós temos 15 minutos para falar sobre a sua vida política. Vamos começar primeiro, antes da gente ir para essa área, eu quero a sua opinião. Você assistiu o Jogo do Brasil, esses 2 jogos aí ou não? Assistir. O que você achou? Eu acho que está no caminho certo, né? Tá bom, né? O Tite implantou uma mentalidade de coletividade, né? Hoje a seleção, além da qualidade técnica, do envolvimento de todos os atletas, você vê que eles estão embutidos em realmente buscar e ganhar. Uma coisa que me chama muita atenção é o dinamismo, no De máximo dinamismo. 3 toques. Né? Nós temos ali o próprio Neymar que segura um pouco, o Coutinho que segura um pouco, mas às vezes é necessário, não em excesso, mas é necessário porque os pontos de referência do Brasil, é o próprio Neymar. Que às vezes o pessoal fala, toca a bola, mas há necessidade de ter um cara assim que segura um pouco a bola. Estou gostando muito do William, do Marcelo. Tá Não, a jogando equipe, eu ouvi uma entrevista do Tite após o jogo, ele Tá falou, afiadinha, né? ele falou, que funciona, está funcionando. Ele tira A, coloca B, funcionando, ele tira B, coloca C, funciona, o grupo está... e o forte do Brasil, eu me lembro, quando eu fui na seleção, o técnico era o Toninho, ele sempre falou, o forte do Brasil é sempre toque de bola. E você vê que o toque de bola voltou para a seleção. Voltou, não é mais aquele negócio de lançamento. Não, é o toque de bola, é a infiltração. A infiltração do time brasileiro para chegar com essa bola no gol adversário é grande. Quando você está pensando que é um, é outro que está entrando, então tem muitas opções. E o Tite sabe comandar, né? Ele fez o grupo, tem o grupo na mão, que eu acho que quando nós perdemos para a Alemanha de 7-1, eu acho, na minha opinião, que o Filipão deixou muita vontade. E futebol, jogador de futebol, você não pode... Eu fui jogador de futebol, isso aí, não pode deixar vontade, você tem que ser meio... Tanto é que o Tite já falou, as esposas vão, mas elas vão ficar no lugar, sem contato, só... É bem, sabe, tem que ser bem profissional. É o momento. É a Copa você do tem Mundo. que fazer o sacrifício. E Copa do Mundo, o que é? São degraus. Você tem que subir um degrau de cada vez. Você tem que subir e a seleção está assim, está bem com o pé no chão, o Tite bem orientado, bem comandado. E o Tite, ele sempre foi assim. Inclusive, ele jogou comigo na Portuguesa. Ele sempre foi assim, um cara ponderado, um cara... E você vê que ele conseguiu traduzir como ele era como jogador, traduzir agora Como técnico. como técnico, a experiência, estudando. Muito bem. E isso faz com que a seleção hoje se credencia para ser a grande vencedora. Bom, é o seu segundo mandato como vereador. Você ganhou uma eleição em 2009, não foi isso? Esse é o segundo mandato como vereador. Vamos falar sobre a sua experiência como vereador, o que você pode resumir essas, tanto lá atrás como agora, e como que é ser para você vereador? Hoje, vamos falar um pouco de hoje, depois eu volto um pouquinho no passado. Hoje, a administração, a verdade é que se encontra uma situação delicada, não só no Jamirim, como o Brasil todo, porque a gente tem visto no cenário nacional que tem atrapalhado em toda a cidade, todas as administrações, a própria corrupção. A corrupção em Brasília, ela, se não tiver um fim, muitos municípios vão à falência. E nós tivemos aí um ex-prefeito que acabou com a cidade. É lógico que hoje o atual prefeito, Carlos Nelson, ele sabe... O pessoal fala muito que o Stup acabou com a cidade, mas parece que o Stup não responde nada judicialmente. O que o Stup fez? O Stup, a primeira providência que ele fez, ele mudou de secretaria.
de diretoria para secretaria. Isso daí dá autonomia para o secretário assinar e ser responsável. Então, ele jogou a responsabilidade para todo secretário. Então, lá na frente, o ex-secretário dele é que vão ter problema na justiça. Hoje já tem alguns que está tendo problema na justiça. Ele tem, acho que ele tem 36 processos. De 36 ele assinou 2 ou 3, o resto é tudo secretário. Quer dizer, ele já entrou sabendo o que ele ia fazer e que maneira ele ia fazer. A mudança de diretoria para secretaria, Mojimirim não comporta, não tem um suporte, não tem condições técnicas para ser secretaria. Porque secretaria é bom quando você tem uma estrutura boa, porque aí você consegue receber verba maior. E a secretaria, na época do Stup, se transformou em secretaria, mas funcionava como diretoria. Entendi. Quer dizer, a independência de cada secretaria não foi levada a sério. Foi levada a sério só nas assinaturas. Mas como funciona uma secretaria não foi. Foi como se fosse ele que administrava, ele que coordenava. Ele não, né? Ele pouco ia lá, o pessoal dele, vamos falar assim, o pessoal dele que comandava. Compras não eram os departamentos que faziam a compra, tinha um departamento de compras que repassava para a saúde, repassava para a educação. E secretaria não é isso. Secretaria é uma independência total da prefeitura. Né? Ela gera a própria secretaria. A responsabilidade. Ele só pegou a responsabilidade do secretário para assinar, mas ele gerou. Você está 1 ano e meio aí como vereador no seu 2º mandato. Qual a diferença do primeiro para esse agora? A experiência é que você adquire mais experiência, né? Hoje, nós podemos dizer assim, a diferença é que no primeiro mandato eu estava numa coligação com o atual prefeito. E hoje eu estava numa coligação contrária a ele. Embora eu e o próprio Thiago, nós não fazemos oposição burra. O que a gente acha que está certo, a gente tem votado. Nós, que eu me lembro, eu e o Thiago, nós votamos praticamente dois projetos contrários, que foi a prestação de conta e foi a planta genérica. O resto, votamos tudo a favor. Então, os projetos bons do município, a gente tem aprovado todos. Embora a gente é considerado oposição, mas a gente não se considera oposição. Porque os projetos bons a gente tem votado. Porque, na verdade, a oposição tem que fazer com muita inteligência. E a gente faz com inteligência. A oposição não pode ser feita de uma forma que você venha atrapalhar o bom andamento do município através das ações do executivo, né? E aí, é que nem esses dias o André Mazon estava aqui, eu gostei muito do posicionamento dele, porque de fato é isso, né? Você tem que ter um pouco, se policiar, deixar o ego um pouco de lado e pensar um pouco no município, né? Isso é uma oposição inteligente. Você está no MDB, né? MDB. Era o antigo PMDB. O antigo PMDB. Na realidade, eu sou o presidente do partido. Né? Eu sou o presidente do partido já faz, acho, 10 anos, 8 anos, 10 anos. E eu convidei o próprio Thiago para vir para cá e a gente tem fortalecido o partido. As ideias minhas e as ideias do próprio Thiago bem diferente do que a gente vê política. Porque hoje, na política, você tem que, na realidade, votar na pessoa que você conhece. Porque se o passado da pessoa, o que ele fez, o que ele faz... Você falou uma coisa fundamental, Moacir. Eu acho que hoje, quando você conhece a pessoa, você tem até mais moral de cobrar. E outra coisa, só voltando um pouquinho... disso que você falou. Eu voltando um pouquinho... quando eu joguei futebol, em 86, eu joguei 9 anos na Portuguesa, e em 86 eu fui jogar contra a Portuguesa. A Portuguesa era praticamente campeã do primeiro turno. Faltavam as 5 rodadas, ela estava na frente, seria campeão do primeiro turno e queria disputar campeão do segundo turno. De repente a Portuguesa começou só a perder, e o Santos a ganhar. O Serginho Chulapa começou a fazer gol de tudo quanto é jeito. Resumindo, a Portuguesa jogava no sábado com o Comercial e precisava ganhar. Se ela ganhasse, ela seria campeã do primeiro turno. Se a Portuguesa
se perdesse, se o Santos ganhasse no domingo do Encostava. Botafogo, não, o Santos seria campeão. Passava e... E seria o campeão. Naquela semana, eles começaram, o dirigente português, ó, Se a portuguesa, se a portuguesa ganhasse, o Santos também portuguesa era campeão. era campeão. Se a portuguesa Se a por- perdesse, É, e o Santos ganhasse. se a portuguesa ganhasse, ela seria campeã, independente do resultado do Santos. Tá. E nós jogávamos no sábado e o Santos jogou no domingo. Naquela semana eles começaram a me ligar. Eu tinha um supermercado aqui, um Gimirinho, um supermercado IG. Eles começaram a me ligar, tal, mas vamos trocar o jogo e tal. Falei, ó, primeiramente, não é comigo que vocês têm que falar. Você tem que falar com o presidente do comercial. E se depender de mim, nós vamos ganhar. Desligaram o telefone, eu peguei o telefone e liguei para o presidente do comercial. Presidente, Miguel Chaidi. Presidente, aconteceu isso. Moacir, não esquenta a cabeça. Venha para cá amanhã que a gente conversa e a gente vê. Cheguei na terça-feira, fui falar com ele de novo, com o presidente do comercial. Está acontecendo isso. Não esquenta a cabeça, nós sabemos o que eles querem. E os caras me ligavam e falavam, você não tem que falar comigo, fala com o presidente do comercial, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, dependendo de mim eu vou ganhar o jogo. Qual que era seu time? Comercial de Ribeirão Preto. O comercial de Ribeirão Preto. E aí, numa sexta-feira, eu fui na cidade, um cara vem e me fecha, mas eu preciso falar com você. E eu conheci o cara, diretor da portuguesa. Ele pegou e falou, eu falei, ó, você sabe onde eu moro? Sei. Os caras já sabiam até onde eu morava. Eu falei, então me espera lá. Eu estava com o Luiz Alberto, que também era o capitão do time, e a gente tinha um compromisso bancário naquele dia, nós estávamos indo no banco. Luiz Alberto, me leva na casa do presidente. O que aconteceu, Moacir? Me leva lá que você vai saber. Fomos direto na casa do presidente, aconteceu isso. O que você quer que faça? Quero que prenda o cara. Ele ligou para o advogado do comercial, o advogado do comercial veio, ligou para o delegado, fomos para a delegacia, armamos um esquema, vamos pegar os caras. Armamos tudo. Na época que eu jogava no comercial, não tinha telefone em casa. Aí liguei para minha ex-esposa, falei, ó, tem um cara assim aí, não tá? Tem. Sai, deixa a porta aberta, e sai daí, deixa... Tava tudo... Na realidade, liguei para o vizinho. Mandei o vizinho chamar, o vizinho chamou, deu recado, ela saiu, deixou tudo aberto. O pessoal, os investigadores entraram dentro de casa, ficaram dentro de um quarto, gravando a conversa. E os caras me orientaram, ó, Moacir, você tem que pegar o cheque. Na realidade, os caras me ofereceram $400 mil para me trocar o jogo. 200 mil para trocar o jogo e 200 mil para liberar meu fundo de garantia. Resumindo, o cara foi preso. Para mudar o jogo. Para trocar o jogo. Para trocar o jogo. Deixar eles ganhar no primeiro turno e eles deixavam a gente ganhar no segundo turno. Entendi. Eles teriam por obrigação de me conhecer. Eu joguei 9 anos. Joguei 9 anos na portuguesa. Aí nós prendemos o cara, só que não foi... prender o cara nesse sentido, porque aí o cara falou, eu preciso ligar lá para a portuguesa para ver se ele autoriza a te dar o cheque e tal. Quando ele foi ligar no orelhão, porque eu não tinha telefone em casa, o vizinho falou, cai fora que tá cheio de polícia na casa do Moacir. Aí o cara quis fugir, os caras foram, a polícia veio, prendeu, levou ele. Isso foi o maior escândalo. Faltou orientar o vizinho só. O maior escândalo foi em 86, inclusive Entendi. o Datena, na época, ele era repórter de campo, ele fez a maior palhaçada e tal. Eu tenho esse jornal guardado. Entendi. Esse camarada que estava sozinho e tinha mais? Não, estava sozinho. Tá. E ele era um da cúpula Ele, da portuguesa? ele era diretor da portuguesa, de merchandising, não sei o que lá. Que ano que era isso? 86. 86. Então, eu posso falar para você, Tá, o que você traz isso para a política? Eu trago isso para a política, porque, eu tive a oportunidade de ganhar $400 mil, se eu fosse um cara desonesto, em 86, $400 mil. E eu mandei prender o cara. Quer dizer, não é a política que vai me corromper, isso eu garanto. Uhum. Eu não fiz dentro do futebol, o pouco que eu ganhei, eu guardei muito. O pouco que eu ganhei, eu guardei muito. Então, eu não sou um cara mas também não sou um cara que... Eu levo uma vida tranquila. Entendi. Não sou um cara que nem hoje o jogador de futebol, mas eu levo uma vida sossegada. Eu gosto tranquila. desse tipo de conversa quando a gente traz um vereador como esse, que infelizmente a gente não vai ter mais tempo para levar esse papo adiante, porque o programa é ao vivo, o nosso tempo está estourando. Mas eu gosto, por quê? Porque nós, como profissionais e como cidadão, por mais que a gente não imagine que há alguma coisa por trás, sempre tem.
né? Corrupção sempre tem. Passiva, ou seja lá que forma for, se é de influências e por aí vai. E sempre tem o danado do dinheiro no meio. Né? Como o próprio Moacir falou agora aqui, né? Quando é que você ia imaginar que um jogo estava sendo, de certa forma, articulado? E na política também funciona assim. Né? E está aqui, né? Em pessoa dizendo que trouxe esse exemplo do futebol para a vida pessoal. E a gente tem, você tem um passado. Você tem que levar o seu passado, a sua história. Eu tenho que levar isso para meus filhos. Senão, meus filhos amanhã vai falar, pô, pai, você quer falar o que vai querer cobrar de mim o quê? Então, você tem que dar exemplo para os seus próprios filhos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que dar esse exemplo. E dentro da política, eu posso falar para você que também não me contaminei. Embora estou dentro da política há 15 anos, você pode pegar um retrospecto desses 15 anos e puxar nesses 15 anos pode Qualquer puxar. ação sua que coloque em dúvida. Em dúvida o meu posicionamento. Se eu achar que está certo, é certo. Se eu tiver que achar que está errado, eu posso até estar errado em errar alguma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Posso? Pode, pô. Na votação, nas contas do prefeito Carlos Nelson Bueno, você estava dividido? Não. 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 Embora não estava dividido, porque eu tinha uma maneira de pensar. Eu achei o que na época o que eles fizeram com a Flávia, Sacanagem. de maior sacanagem, jogaram a responsabilidade de tudo em cima dela. Porque Eu fiquei mais, se eu fiquei você até for mais. parar para pensar, ela precisava fazer aquilo, né? Mas para quê? Para me comover? Não, Eles estou dizendo fizeram- os pagamentos. Não, mas não foi ela que errou. É até legítimo, Mas não né? é tudo, mas não Sim, vem, é uma não vem nova ao caso. história, é. Mas os caras jogar a responsabilidade cima dela dela. em cima de uma votação que eu vou fazer para me comover, Ah, entendi. você está entendendo? Entendi. Eu fiquei tranquilo. Então, ninguém sabia do que eu ia votar. Até porque você foi candidato vice da Flávia. Da Flávia, eu fui vice da Flávia e acham ela de uma certa competência que poucos têm em Mojimirim. E aí... Você teve que explicar seu voto? Não, eu não tenho graçação. Nem a minha esposa sabia que eu ia votar. Quer dizer, são coisas assim que você... na hora da votação, eu troquei umas ideias com o Thiago. Na hora da votação, eu troquei uma ideia com o Thiago. Eu não influenciei o Thiago, nem ele me influenciou, porque o mesmo pensamento que ele teve é o que eu tive. E eu com o Thiago, a gente troca as ideias, a gente conversa, né? Ele fala, muitas vezes ele fala, o Moacir é o contrapeso, porque o Thiago, ele é um bom político. Ele é um cara que tem... E conhecedor de causas. Não, leis e ele é um tudo cara mais, estudado, né? ele é um cara que procura. É verdade. É um cara que lê projeto. Essa é a diferença. Mas É- então é um o seu cara- voto foi decisivo, você já Não, estava... Não, já estava decidido. Entendi. Naquele dia, muitas pessoas me ligaram. Não atendi ninguém. Não tem que conversar com ninguém, pô. Entendi. Você fala assim, pô, mas... Você pega a ligação, o telefone é meu, você pode ver que eu nem atendi, pô. Nem atendi para quem que eu quisesse que eu votasse a favor, nem que eu votasse contra. Eu não tenho que dar satisfação para Tá certo. ninguém. A não ser para a população. Para a população. E eu votei consciente, sabendo. E também achei a maior sacanagem o que eles fizeram com a Flávia, jogando a responsabilidade tudo em cima da Flávia, para tentar me comover. Entendi. Porque, na realidade, eles tinham os 12 votos até na parte da manhã. Estava rachado, meio a meio. Não estava. Eles tinham os 12 votos. Aí teve um vereador que mudou de opinião, ele só tinha 11. Entendi. Mas eu tinha convicção do que eu ia fazer. Pô. E também não é porque eu era oposição, porque eu não faço oposição burra. Precisava de 12 votos, tiveram 11, né? Tiveram 11. Muito bem. E eu, para você ver, eu dentro da política, o primeiro cargo político que eu tive foi subprefeito nomeado pelo Carlos Nelson, que ele me convidou. Que nem conheci o Carlos Nelson na campanha, da primeira vez que ele foi. Que eu fui candidato a vereador, não me elegi, era suplente, e ele me convidou para ser subprefeito. Eu fui 4 anos subprefeito. De Martim Francisco. E Martim Francisco. Entendi. E depois vereador, enfim, teve seus laços com o próprio prefeito Carlos Nelson Bueno, mas diante do que você achou que era justo, acabou votando contra as contas. Eu acho que se ele trazer projetos bons, Sim. eu voto a favor. Se projetos que eu não concordo, para um projeto muito polêmico, que foi dos Renducano, eu votei a favor.
também a gente estava até em dúvida, mas eu na conversa que eu tive, com o meu assessor, com o Tiago, com o assessor do Tiago, nós conversamos, e nós chegamos à conclusão que, pô, todo mundo na vida precisa de uma segunda chance. Oportunidade. Estão indo bem. E tá indo bem. E ainda eu tinha tirado informações com as pessoas que já tinham trabalhado com o Rei do Canto. Entendi. Eu já tinha conversado com as pessoas que já tinham contratado. Então, a gente... Todo mundo, pô, mas Uma segunda chance. Você vai votar a favor do Rei do Canto? Gente, Tem que dar uma segunda chance. o contrato com a cidade de Brasil já tinha terminado. E hoje você vê que hoje ele é o que está fazendo... Está limpando a cidade. Está limpando a cidade. Moacir, não temos mais tempo. A gente vai ter que encerrar o programa, mas eu confesso que eu gostaria de ficar mais uma meia hora conversando contigo aqui, mas você está convidado para voltar, tá bom? Voltamos, se Deus quiser. Eu agradeço o convite, embora a gente falou mais de futebol, do que Mas foi prazeroso, de foi muito política, bom. e a gente está... Mas deu para ter uma ideia. E a gente trabalha, na política, a gente trabalha ajudando a população. Embora eu sou uma pessoa que divulgo pouco nas redes sociais, mas Mas está trabalhando. e não mostro, quem sabe que eu trabalho é para que as pessoas que eu tenho ajudado. Vamos terminar o programa de hoje com a imagem dessa bola aqui, ó, maravilhosa. É a bola que o Pelé jogou, o último jogo dele aqui no Brasil. Hoje tivemos a participação do vereador Moacir, mais conhecido como Moacir Goleiro hoje, né? Uma pessoa maravilhosa. E agora nós vamos fazer uma foto com essa bola aqui. Valeu, gente. A gente se fala no Falando Daqui amanhã, a partir das 13 horas. Um grande abraço. Um abraço. A nova coleção Outono e Inverno da Loja Evolução de Mojimirim já chegou e você é o nosso convidado especial para vir correndo aproveitar. Conheça agora alguns de nossos modelos que a Evolução separou a dedo para deixar você ainda muito mais bonita. Conheça só, a nossa primeira modelo está usando um lindo conjunto plush com pedraria que está realmente um arraso, várias cores para deixar você ainda mais elegante e vai do tamanho P até o tamanho G. Vale a pena você apostar nesse novo conjunto que a Evolução traz para você na coleção Outono e Inverno 2018. Agora vem a nossa modelo com a linda jaqueta bomber, que está um arraso no ano de 2018. Está bombando, está super em alta e você não pode ficar sem ter a sua. A Evolução vende para você até o tamanho Extra G. Aposte nesta nova coleção 2018. Você vai encontrar agora a linda calça vinil com a nossa modelo, usando a calça vinil Imita Couro Flare. Temos também a nova coleção vinil skinny com preço realmente sensacional que a Evolução separou para você. Uma linda calça, vale a pena conferir esta super oferta, ela vai até o tamanho G, não perca a oportunidade, vem buscar a sua aqui na loja Evolução. Agora vem a nossa linda